Lula surta e corre atrás de André Mendonça para se salvar. O Brasil, gente, tem um filho de presidente investigado por tráfico de influência, suspeita de corrupção. Pode chegar até no pai. Agora sim você vai entender exatamente. Sinceramente, eu tô impressionado. Encurralado no Brasil, Lulinha agora enfrenta pressão na Espanha. É isso mesmo, o jornalista Oswaldo Eustáquio e o advogado Fábio Pagnozzi, que defende a ex-deputada Carla Zambelli, apresentaram uma denúncia ao Ministério Público da Espanha contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. O documento, protocolado pelo advogado espanhol Daniel Lucas Romero, que já representou Eustáquio num pedido de extradição negado pela justiça espanhola, pede que os promotores apurem se a Sinapta, empresa aberta por Lulinha em Madrid, é uma sociedade de fachada. Segundo Eustáquio, o alvo real vai além da empresa. Trata-se de questionar a permissão de Lulinha para residir na Espanha, já que seu número de identificação de estrangeiro estaria vinculado à atividade comercial da Sinapta. Atividade comercial que é fantasma, porque a empresa não funciona, afirmou o jornalista. A denúncia pede que sejam apuradas movimentações financeiras, estrutura econômica, mudanças de sede e o real objeto social da companhia, mas, apesar das diligências solicitadas, não atribui a Lulinha a prática de crimes. A Sinapta foi criada pelo escritório Monerel Meyer Abogados, que depois deixou a sociedade e manteve Lulinha como único sócio e administrador, na condição de sociedade limitada unipersonal. Em 29 de março, ele revogou procurações de 5 advogados e de um escritório, no mesmo dia em que trocou de endereço. Em 7 de abril, transferiu a sede para o Passeio de la Castellana, no eixo financeiro de Madrid. O advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, disse que vai responder à investigação com transparência e colocou o empresário à disposição para esclarecimentos. Lulinha já é alvo de 3 inquéritos no STF, ligados à suspeita de tráfico de influência no Planalto. A ofensiva na Espanha amplia a pressão sobre o filho mais velho do presidente para um fronte internacional, ao transformar a residência dele em Madrid, até aqui tratada como questão pessoal, em objeto de escrutínio jurídico formal. Lula surta e corre atrás de André Mendonça para se salvar. O presidente da República pediu pessoalmente que o chefe da Polícia Federal se sente com o ministro do Supremo que relata os inquéritos do próprio filho dele. Lê aqui comigo o que saiu aí no jornal O Globo nesta matéria aqui, ó. Lula tenta conter crise entre Mendonça e diretor-geral da PF e defende reunião para reduzir arestas. Que história é essa de reduzir aresta na investigação do filho dele? O presidente Lula pediu que o diretor-geral da PF, André Rodrigues, tenha um encontro com o ministro André Mendonça do Supremo para baixar a temperatura da crise entre o comando da corporação e o integrante da corte. Gente, 3 interlocutores do presidente confirmaram isso aqui para o Globo. Bora montar rapidamente esse tabuleiro do xadrez para nós entendermos o que está em jogo aqui agora. O André Rodrigues, ele comanda a Polícia Federal, que é o órgão que investiga. O André Mendonça é o ministro que decide sobre essas apurações. E o Lula é simplesmente o pai de um dos investigados, potencialmente ainda atingido na operação, ele próprio Lula, e Lula é o presidente, que chefia a Polícia Federal. E o Mendonça, ele relata 2 dos 3 inquéritos do Lulinha, além do caso Master, do escândalo do INSS, do caso Dark Horse. Quem investiga, quem julga, o pai do investigado, marcando ali uma conversa entre os dois, entre quem investiga e quem julga. E olha, não é interpretação minha que esse assunto é eleitoral. É o que o próprio Globo descreve na sua leitura aqui sobre o que está acontecendo. Olha aí, todas as apurações são consideradas por aliados de Lula com alto potencial de impacto eleitoral em plena campanha presidencial. O que o Lula está tentando fazer é resolver com o ministro André Mendonça no papo, na conversa, como se Mendonça fosse um político de toga com quem Lula está acostumado. Ele está achando que o Mendonça é Gilmar, é Alexandre de Moraes, é Flávio Dino. Mas não, Lula, você vai quebrar a cara, porque o ministro André Mendonça, ele não é nada disso, ele é um juiz de verdade. Ele é técnico, ele não julga de acordo com o nome ali da capa do processo, mas de acordo com os fatos, com as provas e com a lei. E olha
quem que foi escolhido para mediar o encontro. O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. Ele foi escolhido para mediar o encontro. Um ministro que o próprio Lula nomeou e que o Lula pode demitir amanhã. O intermediário, então, é subordinado de uma das partes interessadas. Tem ainda a frase que se desmente sozinha. Numa conversa anterior com Mendonça, esse mesmo ministro da Justiça ele garantiu isto aqui, ó, que a autonomia da PF seria respeitada e que não haveria interferência no trabalho dos investigadores. Hã? Ó, precisar prometer que não vai interferir já diz a que ponto nós chegamos. E a promessa que ela vem justamente no momento em que o Palácio está agendando as reuniões. E olha a sequência aqui dos últimos dias. A PF tentou ir para a justiça contra as decisões da Mendonça e Júlio e não conseguiu. Agora, com a via formal fechada, aparece a via da conversa. Querem levar o Mendonça no papo, com o presidente pedindo a conversa, o ministro da Justiça mediando e ninguém registrando nada aí nos autos. O Brasil, gente, tem um filho de presidente investigado por tráfico de influência, suspeita de corrupção. Pode chegar até no pai. E a resposta do pai não foi esperar a apuração terminar, não, meus amigos. Foi tratar de aproximar quem apura de quem decide. Quando quem apura é colocado por ele lá, é demissível a qualquer momento, que é o chefe da PF. É o ministro da Justiça que chefia o chefe da PF. É por isso que eu decidi disputar o Senado, porque esse Brasil, ele tá uma pouca vergonha. Tá tudo misturado, tá tudo de pernas pro ar. Virou uma zona, a lei não tem consequência, não tem lei no país. É o Senado que investiga, que abre CPI, que julga a autoridade que abusa do poder, que restaura a lei. Nada disso anda enquanto os pedidos dormem na gaveta em Brasília. Não tem impeachment que anda enquanto eles engavetam tudo. E se você é do Paraná no dia 4 de outubro, você já sabe. Qual que é o meu número aí? Coloca aí. Ah, sem eu falar, você não vai lembrar, né? É 300. 300 dos 300 Esparta, que não se dobraram. Dos 300 Gideão, que não se dobraram. E vote 300, então, vote Deltan Dallagnol para o Senado aqui no Paraná. E se você é de outro estado, mande esse vídeo para alguém que mora no Paraná e também nos ajuda aí pela vaquinha, o link tá sempre aqui na descrição. Ó, gente, a gente tá aí há 40 dias das eleições, é contagem regressiva agora. E vamos lembrar que o próximo presidente vai escolher 4 ministros do Supremo, que têm que ser sabatinados e barrados se forem amigos do rei. Se forem colocados porque são comunistas ou porque foi advogado do presidente, não dá, né? Me conta aí nos comentários. O que você acha que vai ser combinado nessa reunião? Se inscreve aqui no canal, curta o vídeo, vem virar membro para apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço a você que faz parte desse trabalho, desse canal, da nossa jornada. Obrigado, significa um mundo para mim ter você aqui comigo e até o próximo vídeo. Vamos falar sobre o amigo do Lulinha que enriqueceu no governo Lula. Pessoal, o filho do presidente Lula, além de ser um Ronaldinho dos negócios, ele também tem um talento para enriquecer os seus amigos. Tem um amigo dele que era um empresário comum de eventos, que montava palco de Rock in Rio, de carnaval, que tinha exatamente um contrato com o governo federal no valor de R$197 mil. Aí o Lula virou presidente. E lê aqui comigo na Veja o que foi que aconteceu. Aspas. Antes da posse do Lula, a Amy Checon, de Marcelo Checon, tinha um único contrato com o governo federal no valor de módicos R$197 mil. Nos últimos 3 anos, ela conquistou 13 novos contratos, 13 EDPT, faturando R$63 milhões, ampliando o faturamento em 323 vezes. Olha, esse amigo, o dono da empresa, se chama Marcelo Checon, como eu disse, e a empresa dele passou a atender o Palácio do Planalto e outros 7 ministérios do governo. O Checon, ele conheceu o Lulinha em 2023, sendo apresentado por quem? Fernando Bittar, sócio do filho do presidente, sócio do Lulinha, numa empresa de games que nós investigamos por suspeita de tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro no primeiro governo do Lula e investigamos lá na Lava Jato. E você lembra quem que era esse Fernando Bittar? Adivinha, era o dono no papel do sítio de Atibaia, também investigado na Lava Jato. A amizade aí foi instantânea, gente, tem uma química entre eles, só pode ser isso. Em 2024, os dois foram juntos para Portugal para comemorar, num camarote do Rock in Rio em Lisboa, o aniversário da mulher do Lulinha. No ano passado, viajaram pelo Japão, pela China, onde almoçaram no topo da muralha da China. E olha a data dessa viagem, foi a mesma da visita oficial do presidente Lula aos mesmos 2 países. No mercado de eventos de Brasília, ninguém finge que não entende o que está acontecendo. Uma executiva com mais de 20 anos na área falou para a Veja o seguinte, debaixo de anonimato. Aspas dela. Todo mundo sabe que o Lulinha abriu as portas do governo para a Amy Checon.
E as portas, gente, eram bem grandes. O Gabinete de Segurança Institucional registrou 39 entradas do Checon no Palácio do Planalto entre 2023 e 2025. Algumas ali aconteciam 2 vezes no mesmo dia, manhã e noite. E no mesmo período, o GSI anotou 14 entradas do Lulinha. 2 delas caem no mesmo dia em que o empresário também estava lá dentro. A mulher do Marcelo, que é influenciadora, ela postou foto no 2º andar do Planalto em setembro de 2023, um mês depois do primeiro contrato com a presidência de 4,9 milhões de reais, 5 milhões de reais. E a grande pergunta que fica aí agora é: ô Lulinha, por acaso ele recebeu alguma coisa desse amigo por ele ter aberto tantas portas do governo para ele? Teve por acaso alguma volta, um percentual desse dinheiro público que o Marcelo Checon embolsou do governo do pai do Lulinha? A gente está falando aqui de 63 milhões de reais. E nós que conhecemos Brasília, nós sabemos como que isso funciona. O esquema é a pessoa com acesso, ela abrir portas, ela garantir que o empresário consiga os contratos muitas vezes superfaturados, e como retribuição do contrato aí vem uma volta, que pode ser 10, 20, 30% do valor do contrato. É assim que funciona com os desvios das emendas, é assim que funcionou nos contratos da Petrobras, que nós desbaratamos a Lava Jato. E agora a Polícia Federal precisa esclarecer nas investigações se o Lulinha também recebeu alguma volta, um percentual desse amigo do peito, usando a influência do pai, ou talvez pagando aí um chefe de gabinete para conseguir os contratos. Talvez, né? Quem sabe, o Marcola. Tudo hipótese a ser investigada. O advogado do Checon, ele confirmou a amizade, só que negou que ela tenha ajudado ele a ficar milionário. Disse o seguinte: Fábio nunca ajudou a Checon a ganhar nenhum contrato. Quem ganhou foi o M. Checon, líder desse mercado. Mas espera aí, gente. Líder desde quando? Essa é a pergunta, porque até janeiro de 2023, essa liderança aí valia 197 mil reais. É por isso que eu decidi disputar o Senado. Contrato público é onde o dinheiro do seu imposto encontra o amigo do poderoso. E é o Senado que fiscaliza e abre CPI. Se você é do Paraná, no dia 4 de outubro, vote 300, vote Deltan Dallagnol para o Senado. Agora sim você vai entender exatamente como que as pesquisas conseguem manipular o resultado e entregar um pouco mais de votos para o Lula. Sinceramente, eu estou impressionado com essa análise que eu acabei de achar aqui na internet. Dei uma olhada e, cara, faz todo sentido. Pesquisas do Datafolha que saiu essa semana, que é essa daqui, ó. Nessa pesquisa do Datafolha tá Lula com 47, Flávio Bolsonaro com 43 no segundo turno. Já é uma notícia muito boa, porque nesse mesmo período, em 2022, o Bolsonaro estava 10 pontos atrás do Lula no Datafolha, que a gente chama de Datafoice. Inclusive, agora você vai entender por que ela é conhecida como Datafoice. E ela faz isso assim como outras pesquisas, outros institutos de pesquisa também. Isso foi ontem, eu descobri essa postagem e comecei a analisar com cuidado hoje de manhã. Eu passei a manhã estudando isso aqui. É uma postagem desse perfil aqui, ó, Leonardo Dias, tá? E aqui ele fala: Datafolha, a diferença entre o resultado da manchete e o de um olhar apurado. A Folha e a Globo publicaram no dia 21, Lula 47, Flávio 43 no segundo turno. O número está certo. Eu conferi cédula por cédula. O que ele significa depende de uma escolha que nenhuma manchete conta. Toda pesquisa pesa as respostas para que a amostra pareça com o país. Para isso, ela precisa de um retrato do país. O retrato de renda que o Datafolha usa não é do IBGE. Deixa eu te explicar. Quando o Instituto de Pesquisa vai fazer uma pesquisa, ele faz milhares de questionários, mas ele tem que focar em determinados nichos. Então, proporcionalmente, tem que ter um número de pessoas respondendo no Nordeste, no Sudeste, menos pessoas no Centro-Oeste, já que a densidade populacional é menor. Da mesma forma com a faixa etária. Tem que ter o número de respostas de acordo com a porcentagem de cada faixa etária. Se a porcentagem de pessoas de 25 a 35 anos é maior, então tem que ter mais respostas nessa porcentagem, tá entendendo? O retrato, para ele ficar perfeito, ele tem que ser proporcional aos grupos da nossa sociedade. Vou dar um outro exemplo para você, e é esse que é o X da questão. Faixa salarial. Tá? Renda. Então você tem no Brasil uma porcentagem da população que vive com até 2 salários mínimos, uma porcentagem que vive de 2 a 5 e uma porcentagem que vive de 5 a mais. Cada pedaço do Brasil tem uma opinião política diferente. Você sabe que os mais pobres e com menos nível de instrução tendem a ser mais Lula. E à medida que a pessoa vai evoluindo na vida, tanto de forma de instrução ou poder aquisitivo, ela tende a abandonar a esquerda e ir mais para a direita.
Este é o fator determinante do que eu quero mostrar para vocês, tá? O IBGE, o Datafolha e os institutos de pesquisa usam um indexador que é esse aqui, ó. O que eles usam é isso aqui, ó. Como a pesquisa distribui eleitorados? 50% com rendas de até 2 salários mínimos, 35% de 2 a 5 e 12,6% mais de 5 salários mínimos. É isso que eles usam para fazer a distribuição da pesquisa na hora de montar o resultado e somar as respostas. Só que só tem um problema. A PNAD do IBGE, que é o Programa Nacional de... Esqueci aqui de contínuo, Programa Nacional de Pesquisa Domiciliar Contínua, ela tem esse resultado aqui, ó. De acordo com o último IBGE, 35% da população vive com até 2 salários mínimos, 39% de 2 a 5 e 25% mais de 5, ou seja, mais de 5 salários mínimos é o dobro do que a pesquisa usou. E a pessoal de baixa renda, até 2 salários mínimos, é 17% menor. Qual é a relevância disso? Por que isso importa e importa muito? Porque se você for seguir realmente o retrato do país, que é esse daqui, ó, se as respostas que forem computadas seguir a proporção de pessoas de acordo com a sua faixa de renda, o resultado da pesquisa recalculado seria esse aqui que eu estou te mostrando agora. Espera aí. Essa linha vermelha mais forte, isso aqui é levando em consideração como se metade da população vivesse com até 2 salários mínimos. E essa azul mais forte, como se metade da população vivesse até 2 salários mínimos. Só que o retrato oficial é a linha pontilhada. No retrato oficial, cadê? Porcaria. Não, tem que aumentar aqui. No retrato oficial, no que realmente acontece com o Brasil, tá aqui, ó. O Flávio tem 46, o Lula tem 44. A situação se inverte. Se realmente fizer um filtro usando o retrato oficial do número de pessoas que vivem até 2 salários mínimos e o número que vive é com mais de 5, o resultado da pesquisa seria esse aqui. E aí fica a pergunta, por que o Instituto de Pesquisa usa um número incorreto, que é esse de cima, e ignora o fato real do Brasil? Para resumir, nós estamos vencendo. Tá aqui, ó. A verdade é essa daqui, ó. Essa é a verdade. Não é 47 Lula, 43 Flávio Bolsonaro. A verdade é 44 Lula, 46 Flávio Bolsonaro. Mas é óbvio, é dessa forma que eles manipulam as pesquisas. Eles colocam mais respostas de pessoas de baixa renda para diminuir o Flávio e aumentar o Lula. E usam um indexador que não corresponde à realidade do Brasil. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.